Nossa gravação. Gravando aqui a nossa terceira parte da nossa aula 8, vamos já terminando o nosso estudo aqui do nosso RTD. Então, vamos compartilhar. E o WhatsApp aqui, vocês podem observar. Oi, Fernanda, estávamos te esperando. Oi. Eu já até tirei esse WhatsApp daqui, porque hoje não está funcionando esse WhatsApp. Então, vamos lá. Apresentei um título. Esse título, ele não atende às formalidades legais. Eu, como oficial de registro, eu vou recusar aquele título, correto? Se eu, por exemplo, uma outra hipótese, eu suspeito que aquele título ele é falso. Há uma determinada falsificação. Isso eu vou sobrestar o registro e vou comunicar o apresentante daquele fato. Se tiver suspeita de falsificação, poderá o oficial sobrestar no registro depois de protocolado o documento. Então, eu protocolo o documento, tudo bem. Vou analisar, vou qualificar aquele título. Aquele título, ele me parece suspeito de que ele seja falso. Suspeitando que ele seja falso, então eu vou sobrestar o registro, né? E eu vou notificar o apresentante dessa determinada circunstância. Eu vou dizer ao apresentante que há uma suspeita de que aquele título seja falso. Mas ele insiste, ele diz que aquele título não é falso. O que a lei confere ao oficial nessa situação. A lei, nessa situação, vai dizer que o registro vai ser feito com essa nota, né? Com essa nota de que havia suspeita de falsidade. E eu posso também, nesse RTD, nesse momento, suscitar a determinada dúvida. Suscitar a dúvida do juízo competente. Suscito a dúvida, ou então notifico o signatário para assistir ao registro. O signatário é a outra parte daquele determinado instrumento. Então, eu tenho dois polos, acredito que aquele documento é um documento falso, faço uma nota, vou notificar o apresentante, vou sobrestar o registro. Mesmo assim, ele insiste. Eu posso fazer, então, o registro com essa nota, suscitar a dúvida, ou então o signatário vai acompanhar, vai assistir ao registro, né? O signatário vai assistir ao registro. Nós vimos a pergunta, né, da prova para juiz federal sobre a dúvida, e ali, se vocês estiverem bem afiados ali naquele procedimento da dúvida, primeiro o oficial ele não apela. Então, aquele ali, quem apela vai ser o Ministério Público, o apresentante, e por incrível que pareça, eu lembro de eu falar isso, o terceiro interessado, né? Qual que era a outra questão que eles diziam? Você se lembra, Lorena? A questão primeira da apelação... Sim. É a questão aí do Paraná. A impugnação pelo apresentante, ela é feita frente ao juiz, ela não é feita junto ao cartório, correto? Quem suscita a dúvida é o oficial, mas a impugnação ela é feita pelo apresentante quando aquela dúvida, aquele processo que foi autuado, ele já se encontra com o juiz. Essa impugnação ela não é feita perante o oficial. Mas aí parece que no Paraná a impugnação é feita perante o oficial ele
anexa essa impugnação, e só então, depois de ter havido essa impugnação, é que é encaminhada ao oficial, né? Então, essa aí é a questão da dúvida. A gente que está aqui trabalhando com isso, está fácil, mas essa questão tinha que saber bastante ali. E você lembrar ali que o oficial ele não apela, né? E que a impugnação ela é frente ao juiz, aí fica bem complicado. Então, se tiver suspeita de falsificação, poderá o oficial sobrestar o registro, depois de protocolado o documento, até notificar o apresentante dessa circunstância. Então, ele vai sobrestar e vai notificar o apresentante dessa circunstância. Esse apresentante ele vai insistir que o registro, que haja o registro. Então, o registro será feito com essa nota, né? Essa nota em que notificamos, em que foi notificado o apresentante dessa circunstância de suspeita de falsificação. E o oficial ele pode submeter a dúvida ao juiz, né? Ele pode suscitar a dúvida ao juiz competente ou notificar o signatário para assistir ao registro, mencionando também as alegações pelo último aduzidas. Correto? Então, há essas maneiras de lidar com a hipótese de haver suspeita de falsificação, né? O oficial, ele não é responsável por danos que advirem de uma anulação de um determinado registro. Então, salva-se comprovada má-fé, o que é muito difícil de ser feito. Mas se houver, por exemplo, uma anulação do registro ou uma determinada verbação, o oficial ele não vai responder por danos que vierem, que serem provenientes destes determinados atos. E esse cancelamento, né, essa anulação do registro ou uma verbação por vício intrínseco ou extrínseco do documento. Então, se aquele documento ele tiver um determinado vício, e esse vício implicar na anulação daquele determinado registro, o oficial ele não vai responder perante a terceiros por ter havido essa anulação. Só se houver especificamente um vício no registro. Por exemplo, não ter havido o registro. Teve o protocolo, mas não houve o registro. Mas por um determinado vício específico, incapacidade das partes. Isso aí o oficial ele não vai responder por esses vícios intrínsecos ou extrínsecos. O que eu quero dizer é o seguinte: houve um determinado contrato. Esse contrato foi celebrado por partes incapazes. Absolutamente incapazes é um contrato nulo. Esse contrato ele foi levado a registro, então foi cancelado um determinado registro anterior feito. O oficial ele não é responsável por esses vícios intrínsecos ou extrínsecos. Só se houvesse, na verdade, um vício específico no processo de registro. Então, é isso que tratamos aqui da responsabilidade do oficial do RTD. E, por fim, a lei define que, se houver procurações, essas procurações elas deverão ter a firma reconhecida. É o artigo 157. O oficial não será responsável pelos danos decorrentes da anulação de um registro ou da verbação por vício intrínseco ou extrínseco do documento, do título ou papel apresentado, mas tão somente pelos erros ou vícios no processo de registro. As procurações elas deverão trazer reconhecidas as firmas dos outorgantes. Ótimo. Vamos agora ao artigo 160. Esse artigo 160 ele é muito importante no RTD. Nós já estamos terminando aqui o RTD. Se eu tenho um determinado título, esse meu título ele me foi apresentado pelo apresentante. Esse apresentante ele pode requerer que o oficial notifique as outras pessoas que forem
que participarem daquele determinado título. Então, o oficial, uma das atribuições do oficial de registro de títulos e documentos é promover essa notificação, correto? Daquelas pessoas que participarem ou que figurarem naquele determinado título, naquele papel, naquele documento. Então, o oficial, se você, como apresentante, requerer, ele é obrigado. O oficial é obrigado a notificar tanto desse registro, por exemplo, dessas averbações, demais interessados que estiverem naquele título. E outros em terceiros que lhe sejam indicados. Então, eu posso falar, ó, eu gostaria que você, oficial, notificasse, e aí ele tem que obedecer. Tanto aquelas pessoas que participam, aqueles outros polos, quanto também aqueles interessados, aqueles outros interessados que serão indicados pelo apresentante. E você, como oficial, você pode requisitar que os outros, por exemplo, aquelas pessoas, elas não moram naquele município onde onde é a sua serventia. Você pode requisitar, por exemplo, a um outro oficial de registro em outros municípios, né, que procedam, que façam as notificações necessárias. Outra coisa, outra atribuição também do RTD é promover notificação quando essas notificações elas não são feitas não são obrigatoriamente feitas judicialmente, ou elas não têm que ser obrigatoriamente feitas judicialmente. Então, uma notificação de uma cobrança, por exemplo, pode ser feita pelo RTD. Poderão ser feitos avisos, denúncias, notificações, quando não for exigida a intervenção judicial. Então, o RTD, esse artigo 260 da notificação é muito importante. O RTD, inclusive no RI, nós vimos que eles podem ser promoverem as notificações, né, dos confrontantes, né, a pedido dos oficiais de registro de imóveis, mas aqui também ele tem outras atribuições. Se você apresenta um título, esse título vai ser registrado ou vai ser averbado, você pode dizer, olha, que você exigir que se faça a notificação daquelas pessoas que figuram ou de terceiros. E aí o oficial ele pode pedir a outros oficiais de registro de outros municípios para que promovam essas notificações no município onde estiver domiciliadas essas pessoas que figuram no polo, ou então esses terceiros domiciliados. Também far-se-á notificação pelo RTD, no caso de avisos, ou então denúncias, quando não se exigir a intervenção, né, que isso seja feita, que essas notificações sejam feitas judicialmente. Então, essa aí é a notificação. Se eu faço um registro integral lá no meu livro, eu posso, em momento posterior, emitir uma certidão integral. Essa certidão integral, essa certidão do registro integral, a lei fala, ela define, ela tem o mesmo valor probante do documento. Valor probante. Qual é o valor probante das certidões de registro integral? As certidões de registro integral de títulos terão o mesmo valor probante dos originais, ressalvado o incidente de falsidade destes, oportunamente levantado em juízo. Então, regra geral, mesmo valor probante dos originais. Agora vamos tratar aqui o último artigo, o artigo 164 do cancelamento. Depois eu gostaria que os senhores em casa aí, vocês lessem esses parágrafos, né? Porque o 161 fala do valor probante da certidão de registro integral. O parágrafo 1º diz que o apresentante do título para registro integral
poderá também deixá-lo arquivado em cartório ou a sua fotocópia autenticada pelo oficial, circunstâncias que serão declaradas no registro e nas certidões. O apresentante de um título poderá deixá-lo arquivado em cartório ou uma fotocópia. Quando houver acúmulo de trabalho, um dos suboficiais poderá ser autorizado pelo juiz, a pedido do oficial e sob sua responsabilidade, lavrar e subscrever certidão. O fato da apresentação de um título, documento ou papel para registro ou averbação não constituirá para o apresentante direito sobre o mesmo, desde que não seja o próprio interessado. Claro, o fato de haver uma apresentação para registro é muitas das vezes para fins conservatórios daquele documento, para fins de conservação, ou então e para fins de publicidade. Mas o fato de eu ter apresentado não implica que eu tenha algum direito pertinente naquele negócio jurídico. Isso é claro, vai ter direitos naquele negócio jurídico as partes envolvidas. Então, nós vimos o seguinte, que nós fazemos registros e fazemos averbações. Essas averbações, elas podem complementar um determinado registro, trazer uma determinada outra informação, ou então, simplesmente, ela pode ser o cancelamento daquele registro, né? E esse cancelamento de um determinado registro, que será feito através de uma averbação, ela pode se dar, porque houve uma sentença, então essa sentença ela vai promover o cancelamento, o juiz ele pode determinar que se cancele aquele determinado registro, ou então porque aquele contrato, por exemplo, de parceria, se findou. Mas não é um exemplo muito bom. A carta de fiança. Houve uma quitação. Se houve a quitação daquele contrato em que havia uma carta de fiança, não há mais por que haver, né, aquele registro integral daquele ato. Então, aquele ato vai ser cancelado. Então, vai haver um cancelamento tanto por sentença quanto por quitação. E aí você vai informar, obviamente, naquela coluna das averbações, por exemplo, se o seu ato estiver no registro integral ou se o seu ato estiver no registro resumido, por extrato, você vai informar aquele cancelamento, né? E mais outras informações. A razão do cancelamento, a menção ao documento, e você assina, você data e você assina. Não se deve esquecer também que o fato de haver o cancelamento de um determinado registro, você tem que informar essa circunstância naquela coluna do protocolo, correto? Então, você vai cancelar o registro informando isso no protocolo. O cancelamento poderá ser feito em virtude de sentença ou de documento de quitação de exoneração do título registrado. Ótimo. Apresentado qualquer destes documentos, sentença, documento autêntico de quitação ou exoneração, o oficial vai certificar na coluna da averbação do livro respectivo o cancelamento, a razão do cancelamento, e mencionando-se o documento que o autorizou, a menção ao documento, mencionando o documento que autorizou, menção ao documento. Então, você vai mencionar obrigatoriamente o documento, menção ao documento que o autorizou. Vou completar aqui porque não ficou bom. Que o autorizou. Data, você vai colocar a data em que foi apresentado aquele cancelamento e você vai assinar. Tudo isso você informa lá na sua coluna de averbação do seu protocolo. Se não for suficiente o espaço da coluna das averbações, será feito um novo registro com referências recíprocas na coluna própria. Então, se, por exemplo, aquele registro, aquele espaço naquele seu livro, ele não for... porque antes os livros eles tinham, né, um determinado número de folhas. Hoje, esses livros, pelo menos aqui em Minas, eles são todos
virtuais, né? Vamos assim dizer. Então, naquela época, se você não tivesse espaço, você teria que fazer um novo registro, né? Com as referências recíprocas, né? Dizendo que você teve um novo registro, e você faria o cancelamento, porque o cancelamento ele não coube naquele momento. Vocês se lembram, tinha o número de ordem, a data, o livro de transcrição, e você teria que fazer o cancelamento. Por uma série de circunstâncias, se não houvesse espaço para você preencher aquela coluna, você deveria criar um novo registro, né? E aí você cria um novo registro, você faz as remissões recíprocas. Você, na coluna da averbação, você vai dizer que aquele registro ele adveio de um registro anterior, e você informa naquela coluna das averbações o cancelamento daquele registro. Então, por fim, o requerimento de cancelamento serão arquivados. Então, você, quando tiver um pedido de cancelamento, você vai ter um requerimento e você vai ter uma série de documentos. O mais importante aqui do RTD é nós sabermos a estrutura desses livros. Sabemos a estrutura destes livros. Sabermos que o livro de protocolo, ele tem essas colunas: número de ordem, data, natureza, qualidade, nome do apresentante, anotação, averbação. Sabemos também o registro integral, que são essas 4 colunas: número de ordem, dia, mês, transcrição, anotações e averbações. Quando eu promover a transcrição, eu vou me reportar ao número de ordem, data do protocolo, nome do apresentante do livro de protocolo, correto? O registro por extrato, eu não vou reproduzir o título integralmente, eu só vou informar pontos básicos daquele título, né? Que é valor, prazo, lugar, nome, condições jurídicas. Mas eu não reproduzo todo o título. E, por fim, eu tenho o meu indicador pessoal. Esses aqui são os principais artigos. E, por fim, nós encerramos aqui a nossa aula. E, por acaso, os senhores teriam alguma dúvida pertinente aqui a estes nossos artigos? Parecia que nós não íamos terminar, né? Porque essa parte ela é bem específica, ela é bem densa, né? Mas, por fim, terminamos, né? Amanhã nós vamos ter um outro encontro às 19 horas, não vamos ter as interrupções, porque eu vou fazer o pagamento, porque eu só fiz o pagamento por um mês. Então, amanhã eu já consigo fazer a aula direto. Amanhã a nossa aula será as disposições gerais, e já é uma parte mais simples. E nós vamos eu pretendo ir até habilitação para o casamento. Então, nós vamos amanhã tratar das disposições gerais, que é muito simples. Vamos entrar no RCPN e vamos até a habilitação para o casamento. E aí, na aula de quarta-feira, nós falamos sobre a habilitação de casamento até o registro, óbito e cancelamentos, retificações e restaurações. Então, amanhã nós vamos ficar aí mais acredito, 2h30, 3 horas, e quarta-feira também, mais ou menos 3 horas. Senhores, têm alguma dúvida, alguma questão que queiram colocar? Lorena? Não? Fernanda, estamos tudo bem? Ana? Então, vamos encerrar nosso encontro. Então, até amanhã às 19 horas, tá bom, pessoal? Boa noite a todos.